Se eu faço um trabalho de impacto, corrida, salto, próprio leg press, a pressão vem de cima para baixo, eu preciso estar com uma boa coativação. Eu tenho que cuidar desses exercícios porque eu posso piorar a minha diástase. Como que eu sei? Quer dizer que eu não vou poder fazer mais? Não, não quer dizer. Quer dizer que eu preciso merecer fazer. O que significa merecer fazer? Eu preciso devolver a função abdominal e pélvica para eu poder fazer esses exercícios hiperpressivos novamente. Então, como é que eu devolvo essa função? Trabalhando mais essa musculatura profunda, respiratória e postural. Eu tenho que trabalhar principalmente lá o transverso do abdômen, que o transverso do abdômen se conecta lá com o meu assoalho pélvico também, se conecta lá com os oblíquos. Esse músculo mais profundo, que é o que faz a nossa cinta natural, ele ajuda nessa coativação protetora. O que é coativação protetora? Em vez de eu, na hora da força, eu expandir meu abdômen entra, ele coativa na hora que eu for fazer uma hiperpressão. Em vez de eu aumentar a pressão desse balão, ó, eu fazer isso, tô com medo de ele estourar, de eu fazer isso e aumentar, porque a pressão, se eu faço essa pressão, né, lá em cima, o que vai expandir toda essa região. Se eu faço essa ativação profunda do transverso do abdômen, olha o que acontece. Eu diminuo essa pressão porque eu distribuo essa pressão. Então, essa pressão ela não vai acontecer só para frente e para baixo. Eu vou distribuir, principalmente subir, né? E aí eu diminuo a pressão para o assoalho pélvico e também para frente. A diástase abdominal, gente, a gente precisa ter muito cuidado com os exercícios. Por quê? Se eu não estou com uma função, eu posso piorar essa diástase abdominal. Eu preciso devolver essa função primeiro, para depois fazer alguns exercícios específicos. Por que não dá para selecionar a qual exercício exatamente eu posso e não posso? Porque depende. Então, tem pessoas, eu tenho até uma das alunas aqui, que ela vai saber quando eu falar aqui, que ela tem uma diástase abdominal, só que ela tem uma boa coativação. E ela melhorou essa boa coativação com a LPF. Antes, em alguns exercícios, essa diástase saltava lá, a curvinha lá para frente. Depois, agora, já tem vários exercícios que não salta mais, porque a coativação profunda melhorou e isso protege. É como se os meus músculos profundos fossem acionados antes de eu entrar para o esforço. Então, por exemplo, quando eu vou tossir, vou espirrar, se eu estou com uma função boa, a minha coativação acontece antes. O meu corpo entende que vai acontecer essa hiperpressão, esse aumento de pressão rápido na tosse, no espirro, e ele me protege fazendo essa coativação. Então, na hora da tosse e do espirro, por exemplo, o abdômen deveria entrar e não expandir. Então, quando eu estou com uma boa coativação, a minha barriga ela entra em vez de expandir. Então, faça o testezinho com vocês agora. Tenta fazer uma tossezinha e percebe, força uma tosse e percebe se a barriga vai para fora ou se a barriga entra. O ideal é que você até faça deitadinha, tá? Mas eu vou tentar mostrar aqui em pé para vocês visualizarem um pouquinho, ó. Eu vou tossir e eu quero que você observe meu abdômen, ó, na tosse. Você percebe que a barriga, ela entra em vez de ir para fora? Quando eu tive, por exemplo, meu filho, né, o Bernardo, um tempo depois, a minha barriga, né, o meu abdômen, de um modo geral, abdômen, assoalho pélvico, não estava funcional. Então, na hora da tosse, do espirro, ele expandia. Então, essa coativação profunda não estava acontecendo não estava acontecendo de forma eficiente por conta da diástase abdominal que eu tive. E eu piorei a diástase com os exercícios de força hiperpressivos, sem fazer o trabalho primeiro de reestruturação
pélvica e abdominal profunda, né? Então eu trabalhei de forma mais superficial e acabou piorando a minha diástase. Por que o LPF, esse treino respiratório e postural, ele trata, né? E ele melhora essa diástase. Para diástase, gente, eu preciso trabalhar essa fáscia de forma excêntrica. Então, esse tecido facial, que é um tecido, né, que fica conectado com essa linha alba, com esse centro do corpo, né? Ele precisa sofrer uma ação excêntrica, um estiramento excêntrico, que na técnica a gente faz isso. Então, apesar de a técnica abrir as costelas e separar o reto abdominal, isso é um efeito agudo. Cronicamente falando, eu afastei o reto abdominal durante o vácuo. Mas o que eu estou fazendo com o tecido facial? Eu estou fazendo uma ação excêntrica. Essa ação excêntrica estimula as células, os fibroblastos, que produzem colágeno. Então, eu melhoro a regeneração desse tecido, então ele vai se produzindo colágeno e reestruturando esse tecido, e eu também melhoro a aparência da pele. Quem faz o LPF sabe do que eu estou falando, que a pele, a gente também consegue, com esse estiramento da fáscia, estimular fibroblastos, estimular colágeno, para também ajudar nessa regeneração desse tecido. Então, por isso que é uma técnica bem maravilhosa para diástase abdominal. A gente consegue ajudar a regenerar o tecido e melhorar essa coativação profunda para justamente melhorar a função abdominal e pélvica.